Bendizemos o nome do Senhor por nos guardar saudáveis, sãos, vivos, ativos no Senhor. Eu oro que qualquer que seja o desafio, pode ser na vida de cada um, ou indivíduo na família, nos filhos, e eu oro que o Senhor possa cumprir suas promessas de boa saúde, de saúde perfeita e uma vida progressiva em nome de Jesus. Vamos orar juntos. Pai, te agradecemos por o estudo bíblico, te agradecemos pelo seu povo, pela sua fidelidade, te agradecemos por todas as vezes que nos juntamos, o Espírito de Deus que toma a Escritura e aplica nos nossos corações de uma maneira dinâmica e positiva. Pedimos ao Senhor que possa garantir e iluminar na vida de cada um, possa nos iluminar na sua palavra em nome de Jesus. Te agradecemos, sabemos que o Senhor já respondeu. No nome poderoso de Jesus oramos. Esta noite estamos aí falando acerca do Evangelho como do Marcos, capítulo 14, a partir de 66, Marcos 14, a partir de 66. Por favor, abra a sua Bíblia. E estando Pedro embaixo no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que se estava aquentando, olhou para ele e disse: Tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei o que tu dizes. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: Este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: Verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: Não conheço este homem de quem falais. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. Chorou. Esta passagem que estamos vendo hoje é uma passagem sobre algo que aconteceu a um notável discípulo de Cristo, aquele que um apóstolo muito na linha da frente de Jesus Cristo, que esteve com o Senhor todo o tempo. 3,5 anos. Ele estava convertido, estava certo isso na palavra, ele nasceu de novo, vimos isso nas Escrituras, ele arrependeu do pecado, creu no Senhor Jesus Cristo e estava seguindo a Cristo. Se você lembra a história da sua vida, antes de começar a seguir ao Senhor, o Senhor, como ele chamou a 12 deles, o Senhor lhes mandou para irem pregar o arrependimento. E a pessoa que não estava arrependida não podia ser dado a comissão, ou a tarefa, ou a mensagem do arrependimento, do ministério de Jesus Cristo para ensinar outras pessoas e trazer arrependimento. E não somente isso, se você conhece os milagres que ele fez, quando eles saíram 2 por 2 e quando voltaram testificando que é o que o Senhor já fez através do nome de Jesus. E antes do Calvário, antes da cruz, e lembra também quando Jesus andou sobre a água, e ele disse: Pedro, se és tu o Senhor, faça-me que eu venha a ti. E ele disse: Eu sou. Disse: venha. Pedro saiu da água, andou do barco, saiu sobre a água, e o Senhor avisou a Pedro que os tempos chegam, que quando eu for traído nas mãos dos pecadores, e Pedro vai negar a ele
3 vezes. E Pedro disse, não eu. O Senhor disse, vigiai e orai para que não caiais em tentação. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Mas ele ainda continua a afirmar que mesmo se for para morrer, eu não vou te negar. Eventualmente, Cristo já foi preso, Cristo já está sendo açoitado e veja o que aconteceu nessas partes das Escrituras que acabamos de ler. O que Jesus disse e Pedro havia contraditado com a mesma confiança, cumpriram-se. E quando você pensa o que aconteceu, ele pensou sobre isso, ele pensou sobre o que aconteceu, ele chorou. O choro do arrependimento. Esta mensagem hoje estamos a ver como título que diz os caminhos de altos e baixos do peregrino cristão. Então Pedro é o nosso exemplo. Vamos usar a história de Pedro como um caminho que como começou, como as pessoas caem ou vão para baixo e pela graça de Deus como as pessoas são levantadas. Então, falando dos caminhos de ir para baixo, para cima, não podemos ficar confusos, porque Pedro, mesmo ter ido para baixo, teve a descida, mas mesmo assim ele se levantou, não permaneceu embaixo, ele se levantou. Então, do peregrino cristão. Vamos ver isso em 3 partes, em 3 subtítulos. Primeiro, a salvação garantida e o discipulado em Cristo. Vamos falar da salvação que foi garantida a ele, as evidências que ele nasceu de novo, filho de Deus real, tem a graça de Deus na sua vida e ele estava andando com o Senhor. Iremos ver como o Senhor garantiu aquela salvação e como continuou no discipulado do Senhor. Ponto número 1, a salvação garantida e o discipulado em Cristo. 2, os passos graduais para a negação de Cristo. Os passos graduais para negar a Cristo. Sabe, para a pessoa se apostatar não é uma coisa de repente, é algo que tem espaços, tem estágios, tem coisas que acontecem para chegar-se os passos graduais para a negação de Cristo. O ponto número 3, a suplicação graciosa e a devoção de Cristo. Este é o caminho de sair, de se levantar. Ele tinha tomado o caminho para baixo, ele já estava subindo. A suplicação graciosa e a devoção para Cristo. Ponto número 1, a salvação garantida e o discipulado em Cristo. Vamos de novo para Marcos, a primeira parte do versículo 66. E Pedro estando embaixo do átrio. Você tem que saber, ele não... Estava a ver a Pedro aí, só como estava no átrio, mas não vamos saber quem é Pedro, qual é o privilégio que ele tinha antes, qual é a relação que ele tinha com o Senhor Jesus antes. Marcos 5, 37. Só para poder ver o que aconteceu com o apóstolo. No versículo 37. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, João, Tiago e João, irmão de Pedro. Então estamos a ver Pedro, como ele era privilegiado. No livro de Marcos, capítulo 8, 29. E disse-lhes, mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro e lhe disse, tu és o Cristo. Ele conheceu o Cristo. Quando as pessoas estavam a dizer, Jesus Cristo é como Jeremias que ressuscitou, ou como um dos profetas que ressuscitou, ou João Batista. Mas Pedro lhe disse claramente aqui, e abertamente, e respondeu Pedro, disse, tu és o Cristo. Capítulo 9 de Marcos, versículo 2. Capítulo 9, 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro. Olha para isto. Somente, era a primeira pessoa para ser mencionada. E depois menciona-se aos outros, Tiago e João.
Mas Pedro estava na linha da frente. Era um crente na frente linha. Ele era um apóstolo da linha à frente. Ele era um apóstolo da frente. Pedro, Tiago e João, e os levou sós, em particular a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. No versículo 3. E as suas vestes, este Pedro e João, acerca de Cristo, para tornar-se claro. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra os poderia branquear. Capítulo 13, vamos ver Pedro aí, capítulo 13, no versículo 3 e 4, Marcos 13, 3 e 4. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, olha para isto de novo. O que estás a ver aí? Pedro, e Tiago e João e André lhe perguntaram em particular. E diz-nos, versículo 4, e diz-nos, Pedro estava a perguntar, e João, Pedro está sempre na frente da linha da frente. Se o número é 3, se o número é 4 deles, Pedro sempre está à frente. Diz-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. Agora que já introduzimos ou já apresentamos a Pedro, de acordo com Marcos, ele nos mostrou aqui, vamos ver 3 coisas isso sobre ele. Isso é para afirmar que havia arrependido antes desse tempo, daquilo que nós lemos em Marcos 14. Não somente isso que ele já tinha arrependido, ele creu em Jesus Cristo, não somente isso, ele também tinha afirmado e confirmado a revelação acerca de Jesus, que Jesus é o Cristo. E teve a certeza também que o seu nome estava escrito no céu. Tem a certeza que nasceu de novo. 3 coisas estamos a ver. Primeiro, o arrependimento de Pedro e salvação através de Cristo. Arrependimento de Pedro e a salvação através de Cristo. 2, a revelação peculiar e firmeza em Cristo. A peculiar revelação, Pedro, e firmação em Cristo. 3, e a relação sem preço com o Espírito e Cristo. Vamos ver a primeira parte deste ponto 1. Arrependimento de Pedro e salvação através de Cristo. Lucas capítulo 5, 8. Lucas 5, no versículo 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Está a ver aí a confissão de um homem pecador? Eu não sou digno. Ausenta-te de mim, eu não posso andar contigo. Você é santo e eu sou injusto. Você é justo e eu sou injusto. Você é santo e eu sou pecador. Você é alto e eu estou de baixo. Ele diz que sou um pecador. No versículo 9, pois que o espanto se apoderara dele e todos que com ele estavam, por causa de pesca de peixe que havia feito. No versículo 10. E de igual modo também de Tiago e de João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e o tal Pedro. E disse Jesus a Simão, esse é o Pedro, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. No versículo 11. E levando, ele tomou decisão que devia seguir a Cristo e deixou tudo atrás, demonstrou isso, o seu arrependimento e começou a seguir. Ele ia começar nova vida em Cristo Jesus e com Cristo e para Cristo. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Deixaram tudo e o seguiram. Qual é o resultado disso?
O que podes dizer acerca disso? Quando alguém se arrepende e deixa tudo. Deixa todas as coisas antigas, deixa todo o pecado e crê no Senhor Jesus Cristo, está seguindo a Jesus. O que é que você diz a esse tipo de pessoas? João, capítulo 1, 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Ele deu o poder, deu-lhes a certeza, deu-lhes a autoridade, deu-lhes o privilégio de se tornarem filhos de Deus. Então, quando Pedro deixou tudo e seguiu Jesus Cristo, e creu em Jesus Cristo, ele recebeu o privilégio, a autoridade, a capacidade de se tornar filho de Deus, o filho de Deus, porque ele creu no seu nome. João 6, 67. João 6, 67. Então disse Jesus aos 12. Pedro é um deles, estava na linha da frente, o discípulo, o apóstolo. Jesus disse aos 12, quereis vós também retirar-vos? Veja o versículo 68. No versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor. Ele chamou Senhor. É o meu Senhor, és o nosso Senhor. Para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Ele soube acerca da vida eterna. Ele tinha vida eterna. E tu tens as palavras da vida eterna. 69. E nós temos crido, eu creio, nós todos cremos, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. No versículo 70, respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós, os 12, e um de vós é um diabo. Estava a falar de Judas Iscariotes. Mas chamou, escolheu-lhes. Escolheu Pedro, escolheu Tiago, João, escolheu André e todos eles. E se chamou, escolheu para a salvação. Lhes trouxe para a salvação. E então Lucas vai nos dizer aquela escolha. Lucas 10, 20. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitam os espíritos. Está a falar aqui aos 70. Ele falou a eles e lhes mandou, antes dos 12, diz, não vos alegrais porque se sujeitam os vossos espíritos. Alegrai-vos já antes por estarem os vossos nomes, olha para isto, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Não há dúvida que Pedro tinha nascido de novo. O seu nome estava no livro da vida. Porque os seus nomes estão escritos no livro da vida. Antes de sairmos dessa parte, veja para João 17. João 17, 2. 17, 2. Assim como lhes deste o poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. Jesus Cristo está falando aqui ao Pai, estava orando ao Pai. Ele disse, Pai, você deu-me o poder sobre toda a carne, e aqueles que o Senhor me deu são os discípulos. Tenho o direito também de lhes dar a vida eterna. Veja o versículo 6. Diz no versículo 6, manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos destes. Deste-me a eles do mundo, mas pertencem a ti, são teus. E pela redenção, tu me deste. E guardaram a tua palavra. Eles não falaram isso aos pecadores que não se arrependeram? Que não creu, que não está inclinado a Cristo, como um estrangeiro
da salvação, eles guardaram a sua palavra. Veja versículo 7. Agora já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. No versículo 8, ele diz, porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles as receberam, veja, eles já nasceram de novo. E Pedro em particular, estamos a falar dele aqui, como um deles, ele recebeu a totalidade da palavra de Deus. E tem verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Olha para o versículo 14. Versículo 14 diz, dei-lhes a tua palavra. Jesus está falando para o Pai Celeste. Dei-lhes a tua palavra, a palavra de Deus. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não há dúvida que eles são salvos. Eles tinham sido salvos, nascidos de novo. E Jesus disse, Pedro, e o resto deles não eram do mundo, como Cristo não é do mundo. No versículo 15 diz, não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Tinham sido salvos do mundo mau, e o Senhor está a dizer que, Pai, guarda-os do mal. Versículo 16 ainda repite, com certeza, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Você entende? Pedro, a seu arrependimento e através de Cristo. Agora vamos ver a parte B, a peculiar revelação e firmeza em Cristo. Mateus 16, ele disse-lhes, a quem vocês dizem que eu sou? No versículo 16, Pedro respondeu e disse, és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha ao comento, no versículo 17, Jesus respondeu e disse, bendito és tu, Simão Pedro, Bar-Jonas, filho de Jonas, porque não te revelou isto carne e sangue, não somente o meu Pai que está no céu. Não somente o meu Pai que está no céu. Como te revelou essas coisas a ti. Está a ver isto? É uma peculiaridade de revelação que Pedro teve acerca de Cristo. E Cristo agora vai mencionar outra coisa. E diz no versículo 18 a Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra da sua convicção, esta pedra que diz que eu sou filho de um Deus poderoso, sobre esta pedra, minha personalidade, o meu título, sobre esta pedra vou edificar a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja o versículo 19. O versículo 19 diz, e eu darei-te a chave do reino do céu. Olha para isto. Ele não podia prometer a um pecador, mas ele tinha arrependido, era santo, era filho de Deus. Ele ia ter a chave para abrir as portas do reino do céu para os judeus, Atos, e para os gentios. Isso que aconteceu no Atos 10. Eu darei-te as chaves do reino. Tudo aquilo que concordares na terra será concordado no céu. E tudo que desacordar na terra será desamarrado no céu. Essa é a grande revelação que o Senhor deu a Pedro. Mateus 13, 11. Mateus 13, 11. Ele respondendo, disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino,
Veja, todos os apóstolos aqui diz que foi dado a vós, todos os discípulos, Pedro incluso, Pedro na linha da frente, porque ele foi dado a conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles, os fariseus, os saduceus, os pecadores, mas a eles não lhes é dado. No versículo 16, mas bem-aventurados os vossos olhos, Pedro, João, Tiago e o resto deles, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. 17. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouviram o que vós, todos os profetas do Velho Testamento, homens justos do Velho Testamento, desejaram ver isto, o que Pedro e o resto deles viram. E não viram, nem ouviram o que vós ouvis, e não ouviram. E por causa disso que nós já lemos, estavam no monte de transfiguração. E Jesus tomou e João e Tiago para o monte de transfiguração. E viram Moisés, que já morreu anos antes, viram Elias, que ele não morreu, ele foi arrebatado aos céus, e que outros não viram. Lucas 10, 20. Lucas 10, 20. Não, mas não vos alegrais, porque se os espíritos sujeitam, alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes escritos no céu. No versículo 21, estamos a ouvir acerca da alegria do Senhor Jesus Cristo naquela hora. Jesus Cristo se alegrou no Espírito. Naquela hora, mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. E estes tinham nascido de novo. Nasceram no reino. Escondeste isto àqueles que são mundanamente sábios, inteligentes, ou religiosos e poderosos, e revelaste às criancinhas. Aqueles que nasceram de novo, Pedro e o resto dos discípulos. Ó Pai, porque assim te aprovo. 22. No verso 22 diz: tudo para o meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. É o Senhor que revelou-se para Pedro quando disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivente. 23. No versículo 23, e voltando-se para os discípulos, disse-lhes, Pedro estava lá, e disse-lhes, em particular: bem-aventurados os olhos que vê o que vós vedes. Versículo 24. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram. Você entende aqui? Pedro era um genuíno filho de Deus. Pedro, ele estava realmente salvo, porque ele se arrependeu e teve salvação através de Cristo. E teve a revelação peculiar, e peculiar firmeza em Cristo. Vamos ver agora a sua relação, o relacionamento a relação que o privilégio de Pedro teve com o Espírito Santo. João 14, 16. João 14, 16. O Senhor está falando com os seus discípulos
E sempre ele se lembrava quando estava falando isto, particularmente com Pedro. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. No versículo 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis para aí. Ele diz, o mundo não pode ver, nem pode receber, nem pode conhecer, mas vós o conheceis. Faz a diferença isto entre os seus discípulos e o povo do mundo. E veja a conclusão aqui, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco. Mesmo naquele tempo, Pedro e o resto dos seus discípulos já tinham tinham relacionamento com o Espírito de Deus e com Cristo. Está em vós. Porque habita em vós e estará em vós. João 15, 3. João 15, 3. Vós já estáis limpos. Isso resolve tudo. Os pecadores são impuros, estão sujos, contaminados. Os pecadores são sujos. Os pecadores são pecadores, mas está falando aqui aos seus discípulos. Pedro também está incluso, diz, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Você está limpo pela palavra que tenho vos falado. Capítulo 16, 15, 16. Capítulo 15, 16. E não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis fruto. Falando aos seus discípulos. E disse, eu vos escolhi, e a razão pela qual vos escolhi, e vos nomeei para que vades e deis fruto. E uma árvore suja não pode ter bom fruto. Então, nascendo de novo, tem um fruto novo. Nasceu em Cristo, disse que já te dei a vida eterna. E disse, a vida em ti. Vai à frente e dê fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, eu vos conceda. Capítulo 20, 17. João 20, 17. É muito interessante e instrutivo. E disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para os meus irmãos e diz-lhe, estava falando de quem? Aos discípulos. Estava falando acerca de Pedro e o resto deles. Vai aos meus irmãos e diz-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Meu Deus, subo para meu Pai e o vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Isso é conclusivo aqui. Que Pedro, ele tinha se arrependido, Pedro estava salvo, Pedro não era mais do mundo, Pedro tinha uma vida limpa, Pedro tinha revelação acerca do nome de Cristo. E o seu nome estava escrito no céu. O Senhor garantiu a salvação e o discipulado em Cristo. Agora vamos voltar para o Marcos 14, 66. Estamos a ver o segundo ponto. Os passos graduais que tomaram ao ponto tomaram Pedro para negar Cristo. Os passos graduais para a negação de Cristo. Marcos 14, versículo 66. E estando Pedro embaixo, no átrio, chegou uma das criadas do sumo sacerdote. E vendo a Pedro, que estava se aquentando, olhou para ele e disse, tu também estavas com Jesus Nazareno. Mas ele negou, dizendo, não o conheço, nem sei o que dizes. E saiu fora
ao alpendre e o galo cantou. E a criada, vendo-o outra vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Mas ele negou outra vez, e pouco depois os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu, e tua fala é semelhante. E ele começou a praguejar e a jurar: não conheço este homem de quem falais. Obviamente, podemos ver aqui no 69 até 71, ele negou a Cristo. Pedro negou a Cristo. Mas quais são os passos que lhe fizeram ele negar a Cristo? Lembra? O Senhor já tinha lhe dito, já tinha lhe avisado, o Senhor já tinha lhe avisado, advertido que isso havia de acontecer. E Pedro, com uma convicção própria, disse: isto não vai acontecer, isto não vai acontecer. Eu estou pronto para ir contigo até a prisão, até para a morte. Sou pronto para morrer. E ele não afirmou isso. Até o Senhor disse: ora e vigia, para que não caia em tentação, porque o espírito está forte, mas a sua carne é fraca. O que estamos a estudar isto tudo é porque agora dissemos que Pedro saiu disso. Ele saiu do caminho para baixo e esteve na parte alta. Quando nós lemos Atos dos Apóstolos, que ele tornou-se um homem, um apóstolo poderoso, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Por que estamos a estudar isso? Há uma queda gradual de Pedro para negar Cristo. Primeiro, porque está escrito na Bíblia, está escrito na palavra de Deus. E todas as coisas estamos lendo aqui é para o nosso aprendizado. 2, para que nós não possamos ficar descansados nos hábitos antigos de Pedro, de ser o próprio, de confiança própria, para que nós possamos saber que sem Cristo nada podemos fazer. 3, é para sabermos que há possibilidade de alguém que tinha no fogo do Senhor, consagrado no Senhor, realmente, correndo na corrida, no poder de Deus, é possível que ele possa reduzir, é possível parar e até é possível de se desviar, apostatar e para negar, porque nunca conheceu Cristo. 4, é para nos fazer lembrar as palavras do Senhor Jesus Cristo, quando ele disse: porque a iniquidade irá se aumentar, o amor de muito irá se esfriar. E para evitar a queda, para que a fé poder baixar. É por isso que estamos a ver isso. Os passos graduais de Pedro negar a Cristo. Primeiro, o aviso dado. Lucas 22, 31. Lucas 22, 31. Disse também o Senhor: Simão, Simão, quando o Senhor Jesus fala 2 vezes seu nome, tenha atenção, porque ele tem uma coisa para dizer. E ele diz: eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo. No versículo 32. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, e quando tu estares restaurado, quando tu fores trazido de novo, fortalecido, firma teus irmãos. Esse é o aviso que o Senhor deu a Pedro. Versículo 33. No versículo 33, e ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte.
34. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conheces. Primeiro, o aviso que foi dado de Pedro. O 2, a fraqueza da proteção. Ele teve a fraqueza e queria proteger a sua fraqueza. Se você conhece a tua fraqueza na tua vida, na sua emoção, qualquer fraqueza que você tem na sua carne, qualquer fraqueza que você tem na oração, toda fraqueza que você tem de não conseguir se firmar, se você sabe que tem alguma fraqueza, quando você está liberto, quando está na sua família, quando está nos descrentes, quando você está nos seus amigos antigos, então não proteja aquela fraqueza. A fraqueza de Pedro não protegida. Mateus 26, 40. 26, 40 e 41. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então, nem uma hora pudesses velar comigo. 21. 41. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. É o que Pedro sabia, que vou contigo, estou pronto para ir contigo. Estava cometido para ir contigo, mesmo na prisão ou à morte. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele não protegeu aquele coração, aquele ato, porque ele não pensou que ele estava fraco em alguma. 3. Vigilância no fogo. Diz 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O Senhor lhes pediu para que eles vigiassem e orai, dentro e fora, em todas as coisas que podem vir. E se você não está preparado, a tentação virá. Quando diz: eu acho que eu te conheço, parece que já te vi lá no jardim. Vigiar na sua vida. Ele não focou quando estava olhando, vigiando. É como se fosse um guarda, um vigilante. Como um vigilante, que devia ser vigilante, mas ele descuidadoso, não está vigiando, não está focado na vigia. Marcos 14, 37. Marcos 14, 37. E chegando, achou-os dormindo e disse-lhe a Pedro. Lembra? Ele já tinha dito a Pedro, e apontou a Pedro, e ele disse: vigia, alguma coisa vai acontecer, você tem que orar a favor disso. Ele disse aí, Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar 1 hora? No versículo 38. No versículo 38, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Primeiro, o aviso não ouvido. 2, a fraqueza não protegida, a vigilância não focada. 3, arma nas escrituras. João capítulo 18, 10. Então, assim que vieram a Pedro, Pedro lembrou-se que ele disse que estava pronto, ele vai fazer qualquer coisa, tudo, para defender ao seu Senhor. Veja, então Simão Pedro, João 18, 10, que tinha a espada, desembainhou-a e feriu ao servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Versículo 11.
No versículo 11, mas Jesus disse a Pedro, põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? A arma e a sua arma não era espiritual, não era escritural. Ele queria lutar com as pessoas do mundo. E Jesus disse, nós não somos do mundo, como eu do mundo não sou. Quando encaramos tentações, tribulações, quando viemos ao cruzamento de ruas, quando estamos a ser confrontados, o Senhor está a nos dizer para evitar os passos que nos levarão para a queda e a negação de Pedro. Não podemos aplicar armas que não são escriturais. Não podemos aplicar armas das pessoas do mundo para lutar a batalha espiritual. 5. Andando humanamente. Andando humanamente. Isso quer dizer que ele tinha a mente Pedro estava seguindo de longe, estava andando, mas não era corajoso, não podia chegar perto de Cristo, ele estava andando longe. Quando estamos andando com Cristo, de longe, não vamos estar no serviço do Senhor nunca mais. Não vamos levantar e fazer. Ele estava seguindo, mas não totalmente apostatado. Não negamos ao Senhor completamente em oração, mas estava seguindo de longe. Na oração, de longe, na leitura da palavra de Deus, não tinha a verdadeira entrega que devia ter, não tinha a alegria que devia ter, e a evangelização também que devia ter, não era mais acerca disso, estava seguindo Cristo de longe, e olhando para a vida do Senhor Jesus Cristo, e seguindo os seus passos, como fazia antes. Entusiasmado e tudo. E o seu primeiro amor estava voltando. Já não estava seguindo a Cristo de longe, não era mais corajoso, não era mais fervoroso, focado e firme. É o que aconteceu a Pedro. Ele estava seguindo a ele, mas de longe. Até o sumo sacerdote, e entrou e sentou com os servos. E sentou com os servos. E sentou com o servo Pedro, para ver o fim. Ele não pensava que as coisas iam ir da maneira toda que havia de acontecer. João 18. Ele estava se aquecendo, porque era um tempo de inverno. Era um tempo de frio. Ele precisava se aquecer. E no seu aquecer, não era sábio. Estava se aquecendo com os servos dos perseguidores. Era não sábio. Então, se você fica com as pessoas do mundo, estás sempre com eles, não tem a mesma esperança, não tem o mesmo propósito, não tem o mesmo plano, não tem o mesmo projeto, não tem o mesmo destino, mas se você sentar com eles, ficar próximos deles, você vai se aquecer a si mesmo. O aquecimento não era sábio. João 18. Ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas e se aquentavam, porque fazia frio, e com ele estava Pedro aquentando-se também. E Pedro estava com eles, aquentando-se com eles. Versículo 25. No versículo 25, e Simão Pedro estava ali e aquentava-se. Disseram-lhe, pois, não és também tu um dos seus discípulos? Quando ele estava com eles,
ele abriu o caminho para que aquela tentação chegasse a ele, para poderem lhe perguntar: não és tu um deles? Dos discípulos? E ele negou e disse: não sou. Não sou. E as palavras não protegidas. Marcos 14, 67. E vendo a Pedro que se estava aquentando, olhou para ele e disse: tu também estavas com Jesus Nazareno. No 68 diz: mas ele negou-o, dizendo: não o conheço, nem sei o que dizes. O que é que você está a dizer? O que é que você está a dizer? Eu não estou a te entender. Eu não estou a te ouvir. Eu não sei, nem estou a entender o que você está a dizer. Eu não conheço o homem de que você está a falar dele. E saiu fora ao alpendre e o galo cantou. Palavras não protegidas. Ele não protegeu as suas palavras. Devia ter calado perante o Senhor. Era melhor tivesse calado e ver e pensar o que o Senhor tinha dito. Jesus tinha lhe avisado que eu te dou a chave do rei. E qualquer coisa que você concordar na terra será concordada no céu. Pensa sobre isso. O Senhor vai dar as chaves do reino. Ele devia abrir a porta para os gentios e para os judeus. E ele deveria calar e meditar nas coisas, daquilo que ele disse que havia de morrer, e irei enterrado e sepultado, e no terceiro dia ressuscitar. E se tivesse protegido da palavra de Deus no seu coração, e quando estiver ressuscitado, vou me encontrar em Galileia. Fica calado e medita nas palavras que o Senhor Jesus já tinha dito. Se tivesse pensado naquilo que Jesus tinha dito, ele não teria respondido desta maneira, abrindo a sua boca e negar ao Senhor. Palavras não cuidadas. 8. Movendo sem esperar. Marcos 14, 69. E a criada, vendo-o outra vez, a segunda vez, começou a dizer aos que ali estavam: este é um dos tais. Versículo 70. A segunda parte. Ele negou. A primeira parte. Ele negou. Quer dizer, Pedro e João e Tiago não esperavam isso. Que ele era um servo que havia cortado a orelha do servo do sumo sacerdote, um homem corajoso como este, e eles estariam surpreendidos quando Pedro estava a negar a Cristo, no meio do povo, que conheceram, que sabiam quem ele era, e estava vendo ele saltando em tudo aquilo que fazia, e disse: se tudo aquilo que Cristo disser eu vou fazer. Teriam sido surpreendidos. Ele estava se movendo, o que não estava se esperando. 9. A vontade não crida. A vontade não crida. Ele negou outra vez. E pouco depois, os que ali estavam disseram outra vez a Pedro: verdadeiramente tu és um deles, porque és também galileu e tua fala é semelhante. 71. E ele começou a praguejar e a jurar. É a vontade própria de negar. Ele estava pronto. Ele disse: eu não conheço este homem. E nunca estive com ele. E nunca conheci. Se eu nunca o segui. Se eu tinha tido algum encontro com ele. Ele jurou e praguejou: não conheço este homem de quem falais. Essa vontade é incrível. Lembra? O Senhor nos avisa
em qualquer momento para não apontar um dedo acusador, que vai chegar o momento do aviso do Senhor, da palavra de Deus. E se você não protege as áreas da sua fraqueza na sua vida, toda a gente tem a sua área da fraqueza, então você indica isso pelo Espírito Santo. David tinha áreas de fraqueza na sua vida. Sansão também teve a área das fraquezas na sua vida. Salomão tinha também a área de fraquezas na sua vida. E os 4 apóstolos da frente também tinham áreas da fraqueza. Você também pode ter as áreas fracas na sua vida. Então, proteja as suas áreas fracas na sua vida. Ele não estava vigiando, ele não estava aprendendo. Não há tempo por causa do descuidado, em que a pessoa se acha tão forte por si mesmo, e em todo momento eu sou forte. Foca na vigia, na vigilância. Não olha para outras pessoas, não olha os ministérios dos outros, ou no reino. Vigia a si mesmo, que quando trompetas tocar, você não possa falhar e possa lutar a verdadeira luta de fé e batalhar pela fé uma vez dada aos santos. Faça a tua arma espiritual. Faça as tuas armas espirituais, não carnais, não do mundo, não sendo das escritas ou humanas, mas ande forte. Não coloque a sua cabeça para baixo, ou como uma galinha que não tem coragem, não tem convicção, não tem paixão, não tem propósito. Anda como um homem, anda como um homem. Haja como um homem, resista ao diabo como um homem e seja homem verdadeiro. E se aqueça onde deve se aquecer. Há pessoas quando dizem que vão para o gym, queremos guardar o nosso corpo, vão para ali, vão para o salão. E as pessoas estão falando aí, tenha cuidado. E conversa como eles, brinca como eles, gesticulam como eles. E no salão de cabelo, não diga o que eles dizem, não faça o que eles fazem. Não se aqueça no físico com as pessoas não sábias. Cuide das suas palavras, palavras de zanga, palavras de descrentes, palavras de negação, palavras de medo, palavras de pânico, palavras de medo, palavras de mundanismo, palavras de deixar cair as coisas sem proteção. Cuide da sua palavra, para que as suas palavras sejam protegidas. Você não espera para que você possa abalar a sua fé em Cristo, o seu amor em Cristo. Não se espera você abalar o seu foco, o seu propósito na vida. Não faça nada de uma maneira voluntária. Então diga, você disse que o Satanás, tudo que você diz, Satanás fica alegre. Quando você fala contra Cristo, contra o cristianismo, quando você anda contra a sua convicção, de uma maneira voluntária. Mas não faça nada. Verdadeira que é inacreditável que você, como filho de Deus, que possa fazer voluntariamente negar ao Senhor. Negar a doutrina final da palavra de Deus. E todas essas coisas aconteceram com Pedro. Marcos 14, 72. E o galo cantou segunda vez, e Pedro lembrou-se da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negarás. E retirando-se dali, chorou. E ele saiu, retirando dali, e chorou. Estamos a ver aqui acerca do choro.
Há o choro religioso. Existem pessoas que choram habitualmente. Existem pessoas que todo momento, quando querem orar, na igreja, em qualquer lugar, eles começam a chorar. Então, se tens a oportunidade de lhes perguntar, irmão, por que você quer dizer com o seu choro, quando você está a orar? Mesmo contando as promessas de você está a chorar. Mesmo dizer que está dizendo que Pai, te agradeço, está chorando. Todas as coisas, quando ele diz me guarda para a tentação, você está chorando. Da sua bondade, da tua graça, você está a chorar. Em todo momento que você fala disto, daquilo, ao agradecer pelo poder do Espírito Santo, você está a chorar. O que quer dizer acerca do seu choro? Eles vão dizer, é porque Pedro chorou. Sim, Pedro chorou sim, porque ele chorou, negou a Cristo. E pensou acerca das consequências de negar a Cristo. Por isso chorou. Deixa-te mostrar, a graciosa súplica é a devoção de Cristo. A graciosa súplica é a devoção para Cristo. Há 3 áreas também que podemos ver aí. Pedro fez. Primeiro, a rejeição quando há pretensão da vontade. Pedro ele começou a chorar. Ele não chorou lágrimas de crocodilo, não. Hebreus 12, 15. Tendo cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz da amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contamine. E ninguém seja devasso ou profano como Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. 17. Porque bem sabes que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento. Ele não, do arrependimento, ainda que com lágrimas, o buscou. Ele buscou com as lágrimas, mas ele não se arrependeu, porque ele vendeu a sua primogenitura. Ele não se arrependeu disso. Ele disse, tá bom, Jacob fez isso, tomou a minha primogenitura, ele tomou agora as minhas bênçãos, mesmo chorando, não havia nada sobre isso. Ruth, capítulo 1, 14. Ruth 1, 14. Estamos a ver acerca de Orfa e Ruth. Então levantaram sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. No versículo 15. Por isso disse Noemi, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Mesmo chorando, ela tinha deuses, ídolos, tinha toda a tradição antiga em mente. Ela voltou para os seus deuses e para as suas coisas. Mesmo tendo chorado órfã, mas não havia nada para ele. 1 de Samuel 24, 1 de Samuel 24, 16. Isso se deu o quê? Acabando Davi de falar a Saul todas essas palavras, disse Saul, é esta a tua voz, meu filho Davi? Então Saul levantou a sua voz e chorou. Saul levantou a sua voz e chorou. Davi não estava confuso, Davi não era enganado por aquele tipo de choro. Porque em capítulo 25, ele continuou longe de Saul. Mesmo que ele chorou, mesmo que ele ouviu a sua voz, e quando ele diz, no capítulo 26, não iremos ter tempo de ler tudo. Capítulo 26, ele ainda continuava a perseguir Davi. Então, estamos a ver pessoas que choram, e o arrependimento não está aí. Veja, olha para isto. Jeremias 41, Jeremias
41, 6. Aqui está se falar de um homem, 41, 6. O homem, filho de Netania. Ele foi chorando. Versículo 6. E saindo-lhe ao encontro Ismael, filho de Natanias, desde Mispá, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse: vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que, entrando eles até ao meio da cidade, matou os Ismael, filho de Natanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Veja só, anteriormente esses versículos, ele estava chorando, e as pessoas estavam vindo, tendo com ele. Ele disse: venha, hei de vos mostrar. Veja o versículo 7. No versículo 7 ele diz: sucedeu, porém, que entrando eles até ao meio da cidade, Ismael, o tal que estava chorando, o homem estava chorando, matou os filhos de Natanael e os lançou num poço. Ele e os homens que estavam com ele. O Senhor está nos dizer aqui: não seja enganado pelas pessoas que choram. Existem pessoas que praticam dramas. Eles estão no teatro. Eles aprenderam isso para serem atrizes. Aprenderam a arte de chorar, de rir. Aprenderam a arte eles aprenderam a arte de fazer qualquer coisa para enganar as pessoas. E levam aquilo para o santuário. Tomam também aqueles dramas para a presença do Senhor. Estão pretendendo, enquanto eles sabem que são rejeitados. Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, 13. E ainda, Malaquias 2, 13. Ainda fazem isto outra vez. Estão acusando as pessoas, são religiosos, não há arrependimento, não há consagração, não há dedicação ao Senhor. Ele diz: ainda fazem isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas, com choro e com gemidos, de sorte que ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Isto quer dizer, Deus rejeitou as pessoas que choram como o choro habitual, um choro religioso. Eles pretendem, eles querem com lágrimas, que não há arrependimento. Não, isso não traz salvação, isso não traz restauração, eles não trazem renovação no reino de Deus. Pedro chorou, era diferente o choro deles. O choro de Pedro era profundo, o choro de Pedro veio com arrependimento. Mateus capítulo 26, a redenção, quando há o choro penitente. Redenção, salvação, restauração, nova vida, quando há penitência. Mateus 26, 75. E lembrando-se Pedro, as palavras de Jesus, para um bocadinho aí, quando o choro vai ser profundo, verdadeiro, vai se lembrar as palavras de Cristo, palavras de aviso, palavras de promessa, palavras que nos diz que este é o caminho, continua andando nele, vai se lembrando das palavras, as nossas ações, e vamos comparar a nossa vida com a palavra de Deus, com as Escrituras. Pedro lembrou-se as palavras de Jesus que lhe disseram, antes que palavras que falou com ele em particular, que se não vierem numa negativa, e se você não obedecer aquela palavra, alguma coisa acontecer que te faz você ser um apostatavo, antes do cantar 3 vezes me negarás. E saindo dali chorou amargamente. Ele lembrou-se a palavra, lembrou-se agora o que está acontecendo com ele, ele lembrou-se a sua própria confiança em si mesmo, e ele lembrou-se, disse que ele negou o Senhor 3 vezes,
aquilo que o Senhor Jesus tinha dito, ele saiu dali e chorou, ele não permaneceu ali. Assim que você se arrependa, se você diz que chora, não permaneça no mesmo sítio. Naqueles amigos antigos, aqueles simpatizantes antigos, aqueles que têm um jugo desigual, aquelas pessoas do mundo, você não segue e não permanece com aqueles negociantes fraudulentos, você não permanece com as pessoas que te guiam para a apostasia. Você não permanece na falsa religião, ele saiu. Se você não saiu e permanecer com ele e gozar com a sua companhia, o aquecimento por causa do frio, o choro não será nada, mas ele saiu e chorou amargamente. É o que o Senhor espera. É por isso que o Senhor lhe perdoou. E quando Jesus ressuscitou dos mortos, Marcos, ele disse, hei de vos encontrar em Galileia, diga aos discípulos, e o anjo está dizendo isso, aquelas mulheres vão dizer aos discípulos, e Pedro em particular, porque anjos tinham se regozijado, porque ele se arrependeu, regozijaram que ele entregou a sua vida ao Senhor, Jesus Cristo de novo, anjos ficaram regozijados porque se arrependeu genuinamente, e disseram, vai ao seu caminho, diga aos meus discípulos, e Pedro, que ele está indo diante de vós a Galileia. Lá o encontrareis. Pedro irá ver Jesus de novo. Como ele diz. É assim como a redenção vem. É assim como a restauração vem. É assim como a alegria da salvação vem. Em todo momento. De novo. Olha para isso, João, capítulo 21, 15. João 21, 15, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, está falando com ele, falou com ele já lhe aceitou, lhe restaurou, e agora aquele que ele quer, que ele tem que fazer, para confessar e afirmar, para que a confissão agora possa ser totalmente, tirar a condenação de tudo que ele fez. Ele disse, Simão Pedro, Simão filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele disse a ele, respondeu, disse Senhor, tu sabes que te amo. E disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Deu o trabalho que ele devia fazer. Antes, havia lhe dado ao trabalho, dizer que siga-me e serás pescadores de homens. E deu aquele trabalho de novo, e agora alimenta os meus cordeiros. 3. A restauração, quando os sacerdotes e o povo choram. Joel capítulo 2. Há um mandamento do Senhor aqui, Joel capítulo 2, 12. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim todo o vosso coração, é a palavra do Senhor, e isso com jejuns, com choros, é a palavra do Senhor, e com pranto. Então, quando vocês choram quando oram, quando não é sair do coração, é somente religião, é somente saindo para quebrar o coração dos outros, fora da conversão verdadeira, quando está vindo porque você só está a chorar, porque alguma coisa morreu espiritualmente na sua vida, na sua família, ou na sua igreja local, e você quer trazer todas as coisas de volta à vida, e você está quebrantado, contrito de seu coração e chorar perante o Senhor. Se isso é inspirado pelo Espírito do Senhor, está tudo bem, porque Deus diz que converter-vos, diz ao Senhor, ainda assim, mesmo o Senhor diz, convertei-vos a mim todo o vosso coração, e com jejuns, e com choro, e com pranto. 13. E rasgai o vosso coração, e não as vossas vestes. Não é algo de fora, algo externo.
você quebrou seu coração, quebrou seu espírito e convertei-vos ao Senhor vosso Deus. Isso é arrependimento, voltar ao Senhor, seu Deus. Tudo que você tomou no altar, na consagração, você devolve ao altar de consagração. Volta ao Senhor. Pois que Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. O que vai ser o resultado? Versículo 21. Versículo 21. Não temas, ó terra. Depois daquela oração, não temas, ó terra. Depois daquele arrependimento, depois daquele choro, depois do quebramento do coração, não temas, ó terra. Regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. Porque o Senhor fez grandes coisas. Antes, voltamos ao Senhor com aquela penitência, com arrependimento, com choro e com clamo, chorando, porque não fizemos bem, não andamos no caminho certo. Então, se oras dessa forma, então seja regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. No versículo 25, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a lagosta, o pulgão e a lagarta, o meu grande exército que enviei contra vós. Não somente isso, haverá bênçãos físicas, bênçãos materiais, haverá bênçãos domésticas, haverá bênçãos nacionais, haverão bênçãos no seu corpo, a sua cura, total libertação. E diz no versículo 28, e há de ser que, depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Lembra, estamos a falar do versículo 12, estamos a ver do versículo 12, que o coração está quebrantado, quando vamos ao Senhor, que choramos e jejuamos e nos entregamos perante o Senhor, que isto não é o que devia ser, então fomos demais. Então, isso vai acontecer, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos verão sonhos, e os vossos jovens terão visões. No versículo 29. E também sobre os servos e sobre as servas daqueles dias derramarei o meu espírito. E derramarei o meu espírito. No versículo 32, veja o versículo 32. Vamos ver o que vai acontecer e ele fazer. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será liberto. Qualquer que invocar o nome do Senhor será liberto. Quando viemos perante o Senhor, como Pedro chorou perante o Senhor e viu como ele caiu, viu como ele negou o Senhor, diz que não quer permanecer na condição e chorou perante o Senhor, era triste naquela situação, ele orou, Deus vai ouvir a sua voz, vai ouvir o seu clamar, e se você está oprimido, Ele vai te libertar. Se você está doente, Ele vai te curar. Se você apostatou-se, Ele vai te restaurar. Se você pecou, Ele vai te fortalecer. Se você é fraco, Ele vai te fortalecer. Se você te fortaleceu, vai te santificar, vai te batizar e te encher com o Espírito Santo. Se você está cheio do Espírito Santo, Ele vai te dar os dons do Espírito. Então haverá abundância na sua vida. A vergonha sairá da sua vida. Toda a opressão vai sair, vai restaurar a sua alma, o seu espírito, vai restaurar a sua saúde, vai restaurar a sua família, vai restaurar o seu ministério, vai restaurar qualquer coisa que você perdeu e vai te fazer com que você seja maior do que era antes, porque o monte de Sião sairá o libertador. Assim, porque o monte de Sião em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, qualquer coisa que foi errado na sua vida espiritual, e Pedro, como Pedro era penitente, ele orou perante o Senhor amargamente, chorando. Então, você clamar perante o Senhor. Se você lembra onde você caiu, ou onde você está agora, o Senhor vai responder a sua oração. Por que não nos levantamos agora e orarmos perante o Senhor? Não iremos ter tempo de orar, ir suplicar perante o Senhor, mesmo este tempo, porque temos que fechar o encontro, mas vá ao Senhor agora, diga: Senhor, eu sei, esta palavra falou com o meu coração, falou comigo, meu coração está quebrantado, está derramado,
está derretido e eu vejo e conheço. Restaura onde eu estava antes, traga o momento da restauração na minha vida, acima daquilo que eu era antes. O Senhor irá fazer isso, minha irmã, meu irmão, minha irmã jovem, minha rapariga e rapaz aí. Veja a unidade, a escolha, a paixão, o fogo, a vida, a glória de Deus na sua vida, que Ele volte para onde você estava antes e te trazer mais, muito mais profundo onde você era antes. O Senhor vai responder a sua oração penitente em nome de Jesus. Pai, te agradecemos por esta hora, te agradecemos por aquilo que o Senhor falou para nós, te agradecemos pela palavra de Deus que está clara para nós, está plena. Pedro caiu perante ti e ele depois caiu. E ele teve baixas e altas na sua vida, mas não permaneceu lá na baixa. Ele chorou, saiu orando e o Senhor respondeu e restaurou. Senhor, oramos, cada um de nós, assim que viemos perante ti, de uma maneira definida, e pensando nos nossos caminhos, e pensamos acerca de todas as coisas que ouvimos e marcamos todas as nossas vidas, nossos corações estão quebrantados, como o seu povo está orando um por um perante ti, com o coração quebrantado, com o coração contrido, me chorando, inspirados pelo Espírito Santo para fazermos. Senhor, eu oro que o Senhor possa responder às suas orações, restaura os apostatados, salva os pecadores, santifica os crentes, encha pelo Espírito Santo aqueles que são santificados e faça-nos marchar para frente, para que possamos recuperar tudo aquilo que perdemos, Senhor, seja a restauração total recobro, total revivimento, total ganho de todas as coisas que perdemos em nome de Jesus. Obrigado, sabemos que o Senhor já respondeu. Em nome poderoso de Jesus oramos. Amém. Deus te abençoe. Vamos continuar a oração onde estamos. E o Senhor vai restaurar a cada um de nós de tudo aquilo que ouvimos antes, aquilo que não tínhamos antes, para que possamos ser muito mais. O Senhor te abençoe.